Olá, meus queridos. Hoje eu resolvi fazer uma aula falando um pouquinho sobre cortes. Na verdade, a atividade que nós vamos desenvolver na SUC é desenhar um corte de uma área molhada. A área molhada seria a cozinha, copa, lavabo, banheiro, vestiário, área de serviço, mas dentro do nosso próprio projeto. Então, no caso de vocês, vai ser alguma área molhada que vocês projetaram, para que, através desse corte, a gente faça a paginação de revestimento dessa área molhada. Mas como eu não acompanhei o aprendizado de vocês a respeito de cortes, eu resolvi fazer, então, um retorno e explicar todas as etapas de um corte, a representação dele, para que fique bem claro para vocês desenvolverem o exercício. Então, vamos lá. Falando em corte, eu queria começar por essas duas imagens. O que você observa nessas imagens, né? Eu tenho aqui uma escada rolante com forro e eu tenho aqui uma rampa com uma escada fixa. Nessa primeira imagem, você vê algum erro de projeto? Você percebe alguma coisa que está inadequada? Então, quando uma pessoa for subir a escada rolante, o que acontece quando ela chegar nesse ponto aqui? Ela bate a cabeça, né? Ou seja, existe um grande erro de projeto, de que esse forro teria que ser recuado. Até que ponto ele teria que ser recuado? Até o ponto em que a pessoa passa livremente. Como que eu verifico isso? Através de um corte. É por isso que o corte é um desenho, é uma vista ortogonal, como a gente diz tecnicamente, um desenho tão importante e imprescindível dentro da arquitetura e dentro do design de interiores. Não tem como projetar sem fazer corte. Muitas vezes a gente dá uma importância enorme para a planta e se esquece do corte. E por isso que nessa C nós vamos então desenvolver um corte, porque é importante vocês terem essa prática, tá? Essa segunda imagem mostra aqui que provavelmente isso tudo era uma escada fixa e foi adaptada criando uma rampa. Essa rampa está completamente fora das normas de acessibilidade, mas ainda assim está fora da norma do uso de um pedestre, que também existe código de obras para isso. Ou seja, a pessoa que pisar aqui vai escorregar, porque isso está parecendo mais um escorregador do que uma rampa de acessibilidade. Como que eu verifico essa inclinação? Como eu vejo até onde vai essa rampa? O corte é uma boa ferramenta de desenho para isso também. Essa terceira imagem é a mesma situação. Eu tenho uma garagem e tenho a rua. Um carro nunca subiria aqui sem raspar embaixo. Se eu desenhasse um corte dessa edificação, dessa situação, e colocasse um carro aqui desenhado, eu verificaria isso facilmente. Então, de novo, o corte é de extrema importância. Xing é um arquiteto que tem uma literatura muito grande dentro da área de desenho, desenho de edificações, representações gráficas, e eu gosto muito dessa frase dele, por isso eu trouxe aqui para a aula. O corte do prédio é o principal desenho para se estudar e revelar a relação vital entre cheios e vazios em pisos, paredes e tetos de uma edificação, suas dimensões verticais e relações em espaços internos. Ou seja, a mesma importância que a planta tem para representar a dimensão horizontal, largura e profundidade, o corte tem para representar a dimensão vertical. E é por isso que um projeto não existe só com planta, mas existe com planta, cortes e vistas. Eu estruturei a minha aula da seguinte forma. Talvez algumas questões sejam repetitivas para vocês, mas como vocês já tiveram há algum tempo, eu acho que não vai ser monótono nem ruim revisar tudo novamente. Primeiro eu vou falar da conceituação, depois dos tipos de corte que existem dentro de design de interiores, a representação gráfica disso, a simbologia adotada nos cortes e, por último, as etapas de desenvolvimento, e aí eu vou falar do exercício que nós vamos fazer. Então, primeiro, o que é um corte, né? O corte é uma seção ortogonal vertical. Essa é a palavra técnica, a frase técnica que a gente usa para definir um corte, que nada mais é do que você dividir a edificação e olhar um lado dela e representar esse lado. Então, aqui eu tenho uma residência de um pavimento térrea, em que eu cortei no sentido da largura, e tudo que está escurinho aqui representa o que eu estou cortando, e é assim que eu vou representar
Quanto mais próximo do observador, mais forte, mais grossa a linha. Quanto mais longe do observador, mais fina e mais clarinha a linha. Aqui é um edifício de 2 pavimentos, que também tem essa representação de um edifício dividido por uma fatia. Então, os cortes, eles apresentam as dimensões verticais de uma edificação, ou seja, a altura de forro, a altura de piso a piso, a altura de pé direito, a altura de janelas, a alturas de portas, tudo que é vertical. Esclarece dúvidas construtivas. Eu vou passar por todos esses itens para vocês terem um exemplo. Então, tenho dúvida de como é um determinado forro, eu posso fazer um corte e tirar essa dúvida. Um detalhe, como é uma moldura que vai em torno de uma porta, eu posso fazer um corte e representar o perfil dessa moldura. E ele precisa representar os andares, a altura e o pé direito, ou seja, é realmente uma fatia, como se eu cortasse um bolo. E, por último, ele mostra a compatibilização entre as especialidades. O que é especialidade? É tudo que envolve aquele projeto. Então, eu estou trabalhando num projeto comercial, eu tenho um projeto de elétrica, eu tenho um projeto de hidráulica, eu tenho um projeto de ar-condicionado, talvez eu tenha alguma coisa de incêndio. Então, tem alguma coisa que interfere no meu projeto, que precisa ser modificada? Algumas coisas eu vejo pelo corte. Isso é muito comum, por exemplo, se eu vou compatibilizar forro. Às vezes eu quero criar um forro e eu preciso saber se tem algum cano passando, qual a altura desse cano. Então, tudo isso eu posso ver pelo corte. Então, primeiro ponto, apresenta as dimensões verticais. Eu trouxe aqui um desenho que eu elaborei de uma casa, e eu vejo que o corte está cotado todas as dimensões verticais. Então, eu tenho janelas cotadas, eu tenho alturas de portas cotadas, eu tenho prateleiras cortadas, eu tenho altura de viga, eu tenho altura de muro, ou seja, tudo que é dimensão vertical. Aqui um outro exemplo, é uma portaria de um edifício, então, de novo, eu tenho a altura da laje, eu tenho a altura de porta, eu tenho aqui um elevador, então eu tenho a profundidade do poço, tá? Esclarece dúvidas construtivas. Eu trouxe aqui um corte, a gente chama de corte parcial, vou entrar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco. Qual é a dúvida construtiva que eu fiz esse corte? Por que eu fiz esse corte? Foram 2 pontos importantes. O primeiro, eu tinha uma laje nesse andar, né, no primeiro subsolo, que avançava sobre a rampa do segundo. E eu precisava saber qual é a altura que tinha nesse ponto. Por quê? Porque pela lei, eu preciso pelo menos de 2,30 metros para o carro passar. Então, a gente desenvolveu esse corte para poder verificar. Essa vaga de veículo também, eu queria saber se o carro entrasse por aqui, se ele teria altura até o final para estacionar. Então, a gente também fez o corte e verificou que poderia. Então, esse corte esclareceu uma dúvida de projeto. Como se fosse uma fatia, mostra os andares, altura e pé direito. Então, aqui, ó, andares, pé direito, mostra todas as alturas, ok? E mostra compatibilidade entre as especialidades. Isso aqui foi um corte também parcial que eu desenvolvi para uma piscina, e a gente precisava ter um encaminhamento da hidráulica, era complexo, porque era uma piscina sobre laje, não era uma piscina em cima de um terreno, e a gente, então, deixou esse espaço, que a gente chama de caixão perdido, é um espaço que não passa nada, só para passar tubulação. Então, esse corte eu desenvolvi para poder entender o espaço que tinha, para que o pessoal de hidráulica verificasse. É claro que isso aqui é muito próprio de arquitetura, mas só para vocês verem como mostra a compatibilidade entre as edificações. Ou não mostra a compatibilidade. Eu trouxe esse que tem mais a ver com vocês, que é de interiores. Vamos verificar aqui, é que eu tenho uma tubulação de hidráulica que desceu. Só que, olha, ela invadiu uma parte do acesso da escada. Quer dizer, você fala assim, ah, mas o pedreiro não viu isso, como que executou um negócio desse? Cada um vai fazer a sua parte. O pedreiro faz a parede, vem a pessoa que faz a hidráulica e executa a hidráulica. Se cai na frente, se não cai, eles não estão preocupados, eles seguem o projeto. É por isso que a gente precisa olhar tudo que existe. Olha um outro absurdo aqui. Você tinha um hidrante na escada, provavelmente foi feito o projeto de guarda-corpo, de corrimão, foi mandado por minha empresa, ela executou esse projeto.
Só que não tinha o hidrante, a pessoa não foi até o lugar conferir e ver que tinha o hidrante. Quando a empresa foi instalar na obra, ela passou por cima do hidrante, ela fez uma curva aqui, adaptou e deu um jeito. Agora, como que eu abro esse hidrante em caso de incêndio? Como que eu faço para abrir? Quer dizer, isso é um grande erro entre especialidades. Falando ainda de conceituação, vamos ver uma coisa como é tão importante a gente saber representar o com corte. Essa imagem viralizou aí alguns anos atrás na internet, e aí a gente fez aqui um desenho para tentar representar. Isso aqui eu tenho uma escada, a gente vê o erro, né? Um lance, de repente eu bato a cabeça. Em vez de estar um lance ao lado do outro, para que eu possa subir um lado, chegar no patamar e continuar, eu não tenho isso, né? Então aqui eu vejo, olha só que interessante. Qual o erro, olhando esse desenho de projeto, é claro que é muito absurdo um negócio desse, mas isso aqui seria exatamente a execução desse desenho. Por quê? Olha, primeiro, eu tenho um lance aqui, que é o lance de subida. Esse lance, para eu entender que ele está em corte, ele tinha que estar todo achuradinho, pintadinho, mostrando que ele está em corte. Segundo, esse segundo lance aqui, ele não está em corte, ele está em vista, porque se eu corto um lado, eu não corto o outro da escada. Então, ele deveria estar fininho, com a espessura mais fina, sem achura, para mostrar que ele está lá para trás, ele não está sendo cortado. E por último, essa laje também devia estar pintadinha, porque ela está sendo cortada e devia estar interrompida aqui na viga. Ou seja, o desenho de um corte é muito importante, gente, para não gerar erro de obra. Vamos falar agora sobre tipos de corte, né? Existem vários tipos? Existem. Eu vou abordar aqui os principais tipos no caso de vocês que trabalham com interiores. Então, primeiro, ele pode ser longitudinal ou transversal. Longitudinal pega da frente aos fundos na maior dimensão e transversal seria na largura. Então, longitudinal na profundidade e transversal na largura. Pode ser totais, parciais ou com desvio. No caso de vocês, eu não vou entrar no mérito do desvio, porque isso é muito raro em design de interiores. Eu vou falar sobre totais e parciais. E cada um tem sua aplicação específica. Então, quando eu uso um, quando eu uso outro, depende do que eu quero mostrar. Então, primeiro, transversal. Eu mostro a largura total de uma edificação, corto na largura. E longitudinal, eu corto no comprimento da edificação. Então, todo corte total pode ser longitudinal ou transversal. E mais, a característica do corte total é ele atingir a edificação em toda a sua extensão. Então, eu vejo aqui uma casa, que não é, claro que não vai ser o desenho que vocês vão fazer, né? Mas o total significa eu ir do muro até o muro, das divisas. Então, eu mostro tudo. E eu tenho o parcial, que também pode ser longitudinal ou transversal, mas ele corta só uma parte da edificação. Esse é o mais comum em design de interiores, quando eu quero mostrar um ambiente. Pode ser que eu pegue um consultório e queira fazer um corte total, ou seja, total daquela edificação, mostrando de muro a muro. Pode ser, eu já aproveito e faço um só e mostro tudo. Mas normalmente a gente faz por ambiente, e para que a escala fique maior até, então aqui é um corte parcial, em que eu pego só o ambiente, parede, tem que mostrar as duas paredes que definem o ambiente, tem que mostrar o teto, tem que mostrar o piso, tá? É importante ter esses elementos. E detalhe, é quando eu quero ampliar algum pedaço da edificação, para que eu possa esclarecer alguma dúvida. Então, eu uso o corte de detalhe quando a escala do corte de um ambiente não me mostra tudo o que eu quero. E por isso eu quero esclarecer pontos como forros, molduras, acabamentos ou algum outro elemento construtivo em que eu preciso ampliar a escala e mostrar só aquele elemento. Então, aqui eu trouxe um detalhe, por exemplo, que a gente chama de tabica. Tabica é esse perfilzinho, quando eu tenho o rebaixo do forro, eu não posso encostar o forro diretamente na parede, porque eu tenho que criar uma junta de dilatação. Essa junta se chama tabica. Então, aqui eu tenho uma laje, um corte parcial que mostra uma parte da laje, que o forro está 15 centímetros abaixo da laje e que a tabica tem 2 centímetros. Um outro corte parcial, isso é um cortineiro iluminado, ou seja, eu tenho aqui a viga, né, a laje, eu tenho a porta, no caso,
Eu tenho aqui o forro, que tem um fechamento aqui. Essa cota tá na planta, porque cota horizontal fica na planta. Aqui o que importa são as cotas verticais. Tirando essa do cortineiro que eu quis reforçar, só para ter certeza que também tá na planta. E aqui eu vejo, então, que eu tenho uma lâmpada LED embutida aqui com 7 centímetros, então, para que essa iluminação entre no cortineiro. A gente chama isso de cortineiro iluminado. Então, esses dois cortes representam cortes de detalhe. Vamos agora para a representação. Existe uma NBR, uma norma, que fala sobre como representar projetos de arquitetura. Ela é essa NBR 6492, ela é muito extensa, então eu vou resumir para a gente o que é importante para corte. Em primeiro lugar, o corte sempre tem que ter a orientação, ou seja, ele é sempre representado por linhas traço ponto, com espessura grossa, e precisa, então, ser demarcada a orientação. Então, eu não tenho corte assim inclinado, ou é horizontal ou é vertical, tá? O corte, eu não escolho onde eu passo essa linha de forma aleatória. Eu escolho onde eu quero cortar. Então, por exemplo, se eu passo o corte nesse banheiro e olho, em vez de olhar como tá essa seta para cima, eu olho para baixo, eu não enxergo nada. Eu vou ver a porta, vou ver que corta a janela, mas aqui eu não tenho nenhum mobiliário nessa parede. Qual a vantagem de eu cortar ao contrário? Então, eu tenho que cortar sempre pensando em esclarecer a edificação. É para isso que eu corto. O sentido do corte. Qual é o sentido que o observador está olhando? Então, eu preciso indicar através da setinha. Então, nesse caso aqui eu estou olhando para a esquerda e nesse caso aqui eu estou olhando para cima. E a localização é esse númerozinho embaixo, que significa em qual folha está esse corte. Então, o corte tem nome, AA, BB, e eu indico em qual folha. Isso significa que folha 1 significa que a planta corte e os cortes estão na mesma folha, que é a folha 01. É o número que vai no carimbo da folha. Então, vamos ver o corte transversal AA, né? Assim como nas plantas, tudo que é cortado deve ser desenhado. Então, aqui eu pus uma ampliação da planta, ó. Eu tô cortando olhando para lá. Então, o que eu tô cortando? Estou cortando a janela. Então, eu tenho aqui a janela cortada, tá uns 55, 60 de altura. Eu estou cortando o box está mais baixo 2 centímetros, então eu preciso representar que ele está mais baixo. Como aqui eu não tenho o desenho do box, só do rebaixo, ele não está desenhado aqui. Eu vejo o vaso, olha lá, e eu vejo a pia. Aqui está diferente essa bancada dessa, eu não me atentei quando eu fiz o slide, mas eu deveria estar a mesma bancada, tá? Mas vamos esquecer um pouco esse detalhe aqui agora. O importante é a gente saber que tem que representar as louças. E aí eu vejo a porta. Observe que nesse corte, eu também devo representar tudo que é visto. Então, eu represento o que está cortando, que é essa parede, essa porta, mas eu represento também o que está lá no fundo, tudo que eu estou vendo, a porta lá do fundo, o vaso, o lavatório, o chuveiro. Quanto mais distante, mais fina a espessura. Quanto mais próxima, mais grossa a espessura. Eu posso colocar escala humana, mobiliário, vegetação? Depende para que eu quero o corte. Eu posso. No caso nosso corte vai ser feito para fazer a paginação de revestimento, assim como está nessa imagem. Nós não vamos fazer a paginação hoje, porque vai ter uma aula só para explicar como se fazer. Então, por isso, o ideal é que a gente não coloque nesse momento vegetação nem escala humana, mas o mobiliário vocês podem colocar. Então, se eu tiver alguma prateleira, algum gabinete de banheiro, isso pode ser inserido. Longitudinal, bebê. Então, o corte está nessa posição, o que eu vejo? De novo, veja essa janela em corte, veja essa parede em corte, a outra parede em corte e essa última em corte. De novo, eu vejo que tem desníveis no piso. O que eu vejo? Eu vejo o vaso, vejo a pia lá atrás, vejo a porta lá atrás. Aqui eu vejo que tem essa janelinha. Professora, mas eu não estou vendo essa porta. Não, não está vendo, porque essa porta, ela está aqui. Algo muito importante que eu vou falar daqui a pouquinho, mas já vou aproveitar esse desenho para falar.
nas plantas, a gente tem por padrão sempre representar a porta aberta, até para mostrar que ela abre e não bate em nenhum lugar. Mas nos cortes, as portas são sempre fechadas. Vou voltar aqui um pouquinho para mostrar nesse aqui. Por exemplo, eu estou cortando essa porta aqui, ó. Aqui ela tá fechada. Porque esse é o padrão de desenho que está nessa norma. Então, por esse motivo que essa porta, eu não vejo ela aqui aberta. Ela está atrás dessa parede, porque eu represento no corte a porta fechada. Ok? Simbologia. Então, primeiro, eu tenho a indicação do corte. Precisa ser esse símbolo de bolinha com setinha? Não, não precisa ser necessariamente esse. Pode ser só uma setinha com a letra e o número. Aqui é uma ideia de como vocês fazerem. Mas existe pela norma um padrão, sim, de que a letra deve ter mais ou menos 5 milímetros e o número 3 milímetros. E o diâmetro da bolinha 12 milímetros. Isso é um padrão, se você quiser seguir. As linhas de corte têm que ser necessariamente traço ponto e precisam ser grossas, espessura 0,7, 0,9. E a simbologia, se você tiver em nível, você tem a simbologia em planta e em nível, né? Em planta, opa, deixa eu voltar. Em planta é assim, quando eu indico o corte. Mas como que eu indico a simbologia do nível do corte? Dessa forma. Eu preciso ter acabado e osso? Não, vamos lembrar que nível acabado é o nível final, com piso instalado, e nível osso é o nível da laje. Muitas vezes a gente não sabe esse nível, então a gente só informa o de cima, que é o nível acabado. Como que eu faço para desenvolver um corte? Então, vou explicar como se fosse à mão, mas, gente, não tem nenhuma diferença em fazer ele à mão ou fazer ele no computador, porque o AutoCAD, ele segue o mesmo padrão de desenho do desenho à mão. Então, se eu falar para vocês, posicione o desenho em cima ou embaixo, é a mesma coisa no AutoCAD, tá? Não sei se vocês se lembram, mas eu ensinei aquela linha que sem fim do AutoCAD, que chama X-Line, que o comando é XL, né? Essa linha é exatamente me auxiliar a fazer corte. Existem outros programas que trabalham com o formato BIM, que significa que eu levanto 3D ao mesmo tempo que eu faço a planta, eu projeto em 3D, né? Esses daí, você tira o corte a partir de uma fatia mesmo do 3D. Mas a gente não aprendeu esse tipo de programa para fazer. A gente teve uma noção de Revit, um pouco de Sketch, mas não a ponto da gente poder extrair um corte de lá. Mas se você souber fazer por ele, você também pode fazer. Então, primeira etapa, você coloca um papel manteiga ou uma sulfite, observando o sentido do corte já marcado na planta baixa. Então, sua planta baixa está aqui. Importante, se for sulfite, a sulfite não é transparente. Então, ou você posiciona a planta para cima e puxa as linhas de corte para baixo, ou, como eu prefiro fazer, eu posiciono para baixo e puxo as linhas para cima. Mas tanto faz. Se for papel manteiga, você pode posicionar sobre a planta. Por quê? Porque ele é transparente. Então, você enxerga, ok? Depois você vai começar desenhando a linha do terreno, se você tiver com corte total. Se o seu corte for parcial, não tem linha de terreno. Mas vai ter a linha do piso. Então, observe a cota, né? Onde está a linha do seu piso? Então, você vai desenhar a linha do piso do ambiente cortado. Normalmente, a gente representa pelo menos 2 linhas, que é para mostrar o revestimento. Em torno de espaçamento entre elas de 5 ou no mínimo de 3 centímetros. Lembrando que a linha de baixo, que é a linha do contrapiso, é mais grossa e a linha de cima é uma linha mais fina. Depois, eu desenho, então, a altura, o pé direito. Então, desenho a altura. Professora, eu não sei qual que é a altura do nosso projeto. Eu já tinha informado para alguns alunos na nossa aula, primeira aula, mas eu vou falar de novo, é 3 metros a altura da nossa laje. Então, daqui até aqui, o pé direito é de 3 metros. E qual a espessura da laje? O projeto não informa. Como é um desenho representativo de ambiente, você pode colocar a laje entre 10 e 12 centímetros, que é o mais padrão para desenho, tá bom?
Depois eu desenho as paredes. Da onde que eu puxo as paredes? Da planta, ó, vou voltar. Lembra que a planta está posicionada aqui embaixo ou aqui em cima? Então, eu vou puxar com a régua, com o esquadro, aonde estão as minhas paredes. Se for no AutoCAD, vai estar do mesmo jeito. A planta vai estar aqui em cima, eu vou fazer linhas que eu vou puxar, mostrando onde estão as minhas paredes cortadas. Depois eu vou desenhar as paredes internas. Então, primeiro eu desenho piso, teto, paredes externas. Depois, paredes internas que estão cortadas, puxando de novo da planta. Depois, forro. Olha lá, desenho forro. Quando houver, às vezes não tem forro, às vezes tá, eu deixo no teto mesmo, né, na laje. Depois, aberturas. Tenho janela ou tenho porta? Então, eu represento as aberturas que estão em corte. Lembrando que onde eu corto tem que ser escurinho, assim como na planta, tá? Observem as espessuras aqui desse desenho. Depois eu desenho a cobertura, se eu estiver passando por ela. No nosso caso, que é um edifício, a gente vai parar na laje. E depois eu desenho o que está em vista. No caso do nosso desenho aqui, é a porta que está em vista. Bem mais clarinho, porque está em vista. Por último, eu achuro os elementos do corte. Então, laje, normalmente, qual é o correto de achurar a laje? É aquela achura que é triângulozinho com pontinho, que representa o concreto. Coloco os níveis. Posso achurar a parede? Pode achurar a parede também. Posso deixar ela pretinha, cinzinha? Posso. Posso pintar a laje preta e a parede cinza? Posso. Eu preciso diferenciar as duas, isso é importante. Daí eu coloco as indicações de níveis, volto a dizer que você não precisa pôr o acabado, você pode pôr só o acabado. E por último, eu coto todo o desenho, tudo aquilo que eu preciso cotar. Como que eu sei o que eu preciso cotar? Vamos aqui usar como regra, atenção. No corte, as cotas são somente verticais, não existe cota horizontal. Horizontal é para planta. As portas e janelas aparecem sempre fechadas, o que eu já falei agora. Reforçar os traços a grafites nos elementos de corte. Então, você pode fazer, se você for fazer um corte à mão, né? Você faz tudo fininho e depois você reforça o que é mais para fazer mais forte. Deixa eu mostrar aqui no slide anterior, só para reforçar. Então, eu tenho a laje grossa, as paredes grossa, aí eu tenho onde eu corto o telhado um pouco mais fino, e eu tenho que tá em vista, que são as portas e as janelas mais finas. Olha aqui, janela em corte fechada, porta em corte fechada, porta em vista fechada. Cota só do que é vertical. Não tenho, por exemplo, quando tem essa mureta, não me interessa aqui no corte, interessa olhar na planta, tá bom? Qual é a nossa atividade, então, baseado... Na verdade, a atividade é fazer o corte de área molhada. Eu dei todas essas explicações para auxiliar vocês a fazerem. Gente, o ambiente que vocês vão fazer é um ambiente pequenininho. Minha sugestão, não escolham ambientes muito grandes. Para aquele que for escolher, o pessoal da academia que tem os vestiários, corta na menor direção, que é a direção da largura, tá bom? Ou corta o banheiro de deficiente, se você quiser, apesar de ter um monte de implicações, porque daí tem que seguir as normas de acessibilidade. Então, nós vamos fazer um corte de uma área molhada. Pode ser lavabo, vestiário, copa ou cozinha, para aqueles alunos que projetaram copa e cozinha, tá bom? Depois, o corte pode ser desenvolvido à mão, com auxílio de ferramenta de desenho ou em outro software, tá? A mão tem que ser com auxílio de ferramenta, não pode ser um corte à mão livre. Nesse ponto que nós estamos do projeto, precisa ser um desenho mais técnico. Em qualquer um dos casos, siga as instruções explicadas. Então, pega todas as instruções que eu expliquei e vai seguindo. Eu estou deixando o PDF disso para que vocês possam consultar. Faça com capricho, porque ele vai servir para a gente desenvolver a paginação dos revestimentos, tá? Roteiro para ajudar vocês.
os cortes, então, de vocês têm que compreender o pé direito, que é a altura entre o piso acabado e o teto. O título do desenho, então, corte AA, corte do banheiro AA, corte... Então, depende do nome que vocês derem para o corte e a escala que vocês vão fazer esse desenho. Observe que a escala do desenho não precisa ser a mesma da planta, uma vez que nós estamos cortando um ambiente que é pequenininho. Você pode, por exemplo, fazer na 1:50, mas você pode fazer também na 1:25, que é o mais indicado para uma área molhada. Paredes, lajes e contrapiso precisam aparecer no corte. Abertura, janelas e portas, tanto em corte como as que estão em vista do corte. Forro, tem forro, se existir, precisa aparecer no corte. Desníveis, então, por exemplo, desnível entre box e o resto do banheiro, precisa aparecer no corte. O que mais? As cotas de níveis do ambiente. Cotas das alturas. Aqui é cota de nível, aqui é cota de linha, né? Então, o que eu coto? Pé direito, altura do peitoril, altura das janelas, os vãos das portas. Cote pelo lado externo, para não poluir o desenho. Uma vez que nós vamos usar para fazer a paginação do revestimento, corte pelo lado externo. Algo muito importante, escolha um ambiente, uma parede que você tenha paginação de algum revestimento. Porque se você cortar um lugar que só tiver pintura, a gente não vai aprender a fazer a paginação. E o objetivo desse exercício é a gente fazer a paginação, tá? O corte de vocês tem que ter as louças em vistas ou em cortes. Vasos sanitários, cubas, tampos, chuveiros, pias de cozinha, torneiras, precisam aparecer, tá? Mobiliários em vistas ou em cortes, gabinetes, divisórias, box, espelho, armários, prateleiras, tudo que você projetar em planta, na planta humanizada, tem que aparecer aqui no seu corte, tudo que o corte passar por ele, né? Importante, não passe seu corte pela peça sanitária. Às vezes, apesar de eu ter escrito louças em vistas ou em cortes, é porque vasos e cubas, a gente normalmente não passa por eles. A gente pode passar pelo tampo, tá? Tampo da pia de cozinha. A gente pode passar por quê? Porque dificulta muito o desenho, você desenhar a peça sanitária por dentro. E não mostra nada de importante. O único interessado em saber como a peça por dentro é o fabricante da peça. Então, no caso de design, a gente não precisa disso. E outra coisa importante, não se esqueçam do peso gráfico. Desenha tudo fininho e depois põe peso gráfico. Você vai desenhar no computador, tomem cuidado com os layers para que você plote com peso gráfico. Só tirando uma dúvida, como representa alguns elementos construtivos. Então, equipamentos de construção, como peças sanitárias. Linha fininha, existe um gabarito de peças sanitárias. Para quem tem, beleza, pode usar, bem mais fácil, é uma reguinha que já tem o desenho. Para quem não tem, você pode imprimir da internet e passar por cima, ou você pode tentar desenhar pegando referências de tamanho na internet. Ou no próprio mobiliário que você consultar do fabricante. Forros e lajes, então, se eu tenho uma laje ou se eu tenho um forro, como que eu represento. E aberturas de portas e janelas, em vista e em corte. Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu tenho o corte de um lavabo, então a diferenciação do que é laje, do que é parede. A peça sanitária, que é a cuba de apoio, que a gente fala sobre o tampo, o chuveiro, o box, o desnível entre eles e as alturas, cotas verticais. Aqui são cortes parciais, demonstrando a situação de um banheiro PNE. Então, eu tenho o espelho com o lavatório, eu tenho a relação das barras com o vaso, das barras com o dispositivo de sinalização. E aqui um último, que inclusive está mostrando a paginação aqui, que vocês não precisam fazer nesse momento, mas eu quis trazer esse porque mostra o corte do gabinete. Olha lá, não corta a louça, tá vendo? Mas corta o gabinete para mostrar a altura do gabinete. Vejo o vaso em vista, vejo a questão do outro armarinho aqui e o tanto que ele abre a porta, o armarinho. Então, isso aqui vocês não precisam colocar, tá? A projeção. Não precisa pôr para o nosso projeto. Mas eu consigo saber muito bem como nós vamos fazer. Ok, gente? Então, a nossa aula hoje é sobre isso. Eu espero que vocês aprendam bastante.
E é importante que vocês desenvolvam esse corte até quinta-feira, porque quinta-feira eu vou explicar para vocês a paginação de piso e de revestimento. Tchau, tchau para vocês.